Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Wildcats, mais uma vez sobre os Wildcats, aproveitando que o assunto está em alta. Se você gosta dos Wildcats, ou se você gosta de boas histórias e não tem grana para comprar um Absolute de R$400, não tem problema, porque este Absolute não é para você. Não, o Absolute é para quem é fã do Jim Lee. Eu vou explicar melhor. Se você quer comprar um encadernado que custa relativamente barato, e você quer ler histórias boas dos Wildcats, ou quer ler boas histórias de personagens diferentes fora da Marvel e da DC, o encadernado certo para você é o Wildcats por Alan Moore. Eu tenho um outro vídeo falando meio rapidamente sobre ele, está aí no canal, e por que ele é o encadernado certo. Porque, primeiro, que ele é um encadernado de quase 500 páginas, ele é quase um omnibus. Comparado aos 400, que está custando o Absolute dos Wildcats, tá 145, tá no preço mais barato, que é o da Amazon. Vocês vão economizar muito dinheiro e vocês vão ler histórias muito melhores. Muito melhores. Eu vou explicar o porquê. Existe no Brasil dois tipos de fãs, tá? Dois tipos de fãs. O fã do Jim Lee e o fã dos Wildcats. Embora seja parecido, não é a mesma coisa. Ah, mas o Jim Lee criou os Wildcats. Sim, mas quem é fã do Jim Lee acompanha todo o trabalho dele com qualquer personagem. E quem é fã dos Wildcats acompanha os Wildcats. Tá? E esse encadernado, ele é voltado para os Wildcats. Tá? Ele é um compilado que reúne toda a fase Alan Moore nos Wildcats, que sem sombra de dúvida de tudo que já foi publicado no Brasil até hoje, é a melhor fase dos Wildcats. Tá assim, disparado. A melhor fase dos Wildcats são os arcos de história do Alan Moore. Vejo muita gente falando, ah, mas não é o melhor momento do Alan Moore. Ah, mas o Alan Moore não entregou tanto. Sim, mas ele, o Grant Morrison e o Mark Waid, quando eles estão abaixo no padrão deles, eles estão num padrão tão alto que as histórias ainda são boas. E é exatamente o que acontece nos Wildcats. O Jim Lee, vou fazer um resumo rápido. Quando ele saiu da Marvel com outros astros e fundou a Image, eles vendiam muito no começo e depois as vendas foram caindo, naturalmente, porque as histórias eram rasas, eram histórias muito fracas. Esteticamente bonita, mas roteiros fracos. E aí ele resolveu trabalhar nos bastidores. Inclusive no final da passagem dele, ele traz o Chris Claremont, tentando reeditar aquela parceria para ver se faria o mesmo sucesso dos X-Men, o que não tem como. É absolutamente impossível, porque os X-Men eram décadas e décadas de background ali, de carisma de personagens que foram sendo trabalhados ao longo de várias décadas. Então tem um outro porém. O Chris Claremont já não era mais o mesmo. Tanto que depois que ele sai dos X-Men, ele nunca mais repetiu a qualidade das histórias que ele entregava nos X-Men, nem quando ele voltou para os X-Men em outras passagens. Então assim, um arco de histórias realmente muito fraco. E o Jim Lee resolve logo na sequência apostar já trabalhando como executivo, apostar no James Robinson, cujo grande trabalho é o Starman, que vocês estão vendo aí. Tá? O que tem de legal é que ele é meio que, ele surge como, ele é uma revelação na época, que é o Travis Charest, que passa a ser o desenhista dos Wildcats, inclusive ele praticamente desenha todos esses arcos de história, todo esse arco de história do Alan Moore, quase tudo desenhado por ele. E o Travis Charest é um excelente desenhista. Ele tem um traço totalmente diferente do traço do Jim Lee, mas ele é um excelente desenhista. Vocês vão ver isso nas histórias, inclusive. E aí, com o James Morrison, James Robinson, né? Eu falei James Morrison. Com o James Robinson, que tem uma passagem relativamente curta, a qualidade das histórias não é muito assim, não é muito boa, não. Ele entrega um trabalho bem medíocre, para falar a verdade. Eu não queria falar isso, mas enfim. Ele entrega um trabalho bem medíocre. E a partir do número 21, tá? Ele fecha a passagem com a saga Tempestade de Fogo, que já foi publicada aqui no Brasil em formatinho pela editora Abril, que também é bem ruim, engloba vários títulos da Wildcats, mas é bem ruim. E a partir da edição número 21, os Wildcats passam a ser comandados pelo bruxo Alan Moore. Ele introduz, ele muda totalmente a abordagem do grupo, ele introduz personagens novos. A história começa na edição número 21 com a Savant, porque no final da Tempestade de Fogo, os Wildcats recuperaram uma nave. Pra quem não sabe, os Wildcats pertencem a uma raça alienígena chamada Querubins, tá?
claramente inspirado pelos anjos querubins, que enfrentam há milhares de anos uma outra raça chamada Demonites. Aqui no Brasil ficou conhecido como Demonitas. E eles recuperam uma nave, que usam ela para voltar para Quera. Eles abandonam a Terra e voltam para Quera. Basicamente, toda a formação original dos Wildcats vai embora. E a Savant, ela diz que o mundo precisa dos Wildcats. O mundo não pode deixar de ter os Wildcats. A Savant, para quem não sabe, é a irmã da Zealot, a devota. Aqui daqui a pouco eu vou soltar um baita de um spoiler sobre elas, tá? Ela começa a recrutar novos integrantes, ela vai fazendo como se fosse um tipo de entrevista para recrutar novos integrantes. Ela e o Sr. Majestic, né, ou o Sr. Magestro, como algumas vezes foi traduzido aqui. E aí, o Alan Moore apresenta dois personagens que são considerados os dois personagens mais carismáticos dessa passagem do Alan Moore, que é a Maxine Manchester, ou Maxine Manchester, e o Tal, que é a abreviação da sigla em inglês, que em português seria Organismo Taticamente Ampliado, ou Organismo Amplificado Taticamente, enfim. Apareceu, essa tradução ela já apareceu tanto uma como outra aqui no Brasil, mas Tal é a abreviação da sigla em inglês, que é como ele é chamado o tempo todo nas histórias. O Tal, ele surge, ele é criado em laboratório, ele surge, eu já vou falar logo porque eu acho que não vale a pena ficar enrolando. Ele surge como um dos grandes destaques dessa equipe, tá? Mas ele não é o que ele parece. Na verdade, ele é o grande vilão, ele é o grande nêmesis desse arco do Alan Moore. E aí, só continuando o raciocínio, essa nova formação dos Wildcats, o Alan Moore dá uma abordagem totalmente diferente para ela. Ela é uma abordagem muito mais agressiva. A Savant, ela acha que o grupo não pode ser tão passivo como era antes. Então, os criminosos têm que ser perseguidos em todos os lugares, até mesmo num enterro. Isso vai desencadear a chamada Guerra de Gangues. Porque da mesma maneira que eles passam a ser mais agressivos, mais atrevidos, os inimigos também. Todo esse arco do Alan Moore, ele já foi publicado em 2 encadernados aqui no Brasil. O De Volta para Casa, que é a primeira fase, digamos assim, e o Guerra de Gangues, que é a segunda fase, que vem a conclusão. Ao mesmo tempo, o Alan Moore vai mostrando o que aconteceu em Quera. Ao chegar em Quera, eles descobrem que os querubins já venceram a guerra, há muitos Demonites, ou Demonitas no planeta, há uma grande segregação, como cada um dos Wildcats originais foi lidando com isso, o povo do Marreta vive no subterrâneo, enfim. E aí, enquanto isso na Terra, essa guerra de gangues, ela tem várias consequências, tá? No final, nós vamos descobrir, já caminhando pro encerramento do arco do Alan Moore, que o Tal é o grande nêmesis. Ele é um personagem carismático, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, e embora o Alan Moore tenha tentado, vocês vão ver no final, ele tenha tentado usar esse personagem numa história meio fechada, dado a maneira que ele encerra, o personagem era bom, e por ser um personagem bom e popular, a Wildstorm meio que tentou remendar e continuou usando ele futuramente. Ele passa a ser um dos grandes vilões, se não o grande vilão. O grande vilão eu acho meio difícil falar, mas sem dúvida um dos grandes vilões do universo Wildstorm, que é o selo do Jim Lee, que agora pertence a DC. Então assim, com certeza boas histórias, momentos divertidos, ação, mas ação boa, de qualidade. O Alan Moore vai dando um background melhor aos personagens. E o Magestro, ele é o pai da Savant. E depois foi revelado que a Savant não é irmã da Devota, né? A Zealot, que foi traduzido como Devota aqui. Ela é filha do Majestic com a Devota. O que dá um impacto muito mais forte no momento que ele pega a Savant na cama com o Tal. E eles desenvolvem um relacionamento, e aí depois ela descobre que ele é um traidor, enfim. Vale muito a leitura, viu, pessoal? É um encadernado de quase 500 páginas, vou falar R$150, estava 145 se não subiu, embora já custou 103. Bom acabamento, é um preço muito bom. O Absolute dos Wildcats, claro que é uma qualidade muito superior, mas o Absolute custa R$400.
vocês vão economizar R$250, tá? Vocês vão ler histórias muito superiores, muito melhor do que qualquer história do Encadernado Absolute. Que, como eu disse, ali é voltado para o público que é fã do Jim Lee, do trabalho do Jim Lee. Então, se você gosta dos Wildcats, ou se você gosta de boas histórias, o encadernado certo para você, tá? É esse Wildcats do Alan Moore. Se você gosta de boas histórias, fica aí a dica, tá recomendado. Se você é fã dos Wildcats, então é obrigatório na sua coleção e vale muito o investimento, viu, pessoal? Porque realmente por mais que muita gente fala que é uma passagem abaixo do Alan Moore, ainda assim ele tá muito acima de muito material que é publicado no mercado hoje, inclusive, tá? Porque é muito bacana. Então fica aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, segue as instruções. Se não gostou do vídeo, mas quiser ajudar a fortalecer o canal, segue as instruções. Beleza, pessoal? Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.